Hello everybody! E esse é o nosso último formulário do quarto bimestre. Então, nesse formulário, a gente vai falar sobre o Simple Present, ainda sobre o Simple Present, mas com alguns pronomes interrogativos, como who, quem, what, o que, o qual, where, onde, when, quando, why, por quê. Essas palavras nós já vimos. A gente vai juntar, condensar tudo dentro desse vídeo, desse formulário. Então, preste atenção, é o nosso último formulário do quarto bimestre. Se você está com alguma tarefa atrasada, faz, para não ter que ir para a recuperação. Estamos acabando, estamos no encerramento já. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e bye bye. See you! Bom, vamos falar um pouquinho sobre WH questions, que são os pronomes interrogativos. Ele se chama WH, or Interrogative Pronouns, porque a maioria deles começa com WH. What, where, when, who, que não está aqui, e why. Bom, aqui estão eles, com exceção do how, todos os outros começam com WH, por isso que a gente chama WH questions. Então, vamos para o primeiro. Who is a person. Então, who é usado para pessoa e significa who. Who is she? She is my mother. What is a thing or an action? Então, what é um objeto ou uma ação. E a gente pode dizer que é o que ou qual. What are these? O que são essas coisas, né? Ou what is he doing? O que ele está fazendo? When is a time? Então, eu uso when para falar de tempo. Significa quando. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? My birthday is in May. O meu aniversário é em maio. Where is a place? Where é um lugar. Então, onde? Where are you from? I'm from Brazil. De onde você é? Eu sou do Brasil. How is the way something is or the way something happens? Então, esse how significa como. É o modo que alguma coisa é. Por exemplo, how is the weather? Como está o clima? Então, the way something is or the way something happens. How do you go to school? Como você vai para a escola? Como você vai à escola? Então, how are you? Como você está? Why is the reason? É a razão, que significa por quê, para perguntar. Todas essas palavras são usadas para fazer perguntas. Why are you happy? Por que você está feliz? Geralmente, quando você faz uma pergunta com why, geralmente você vai ter uma resposta começando com because. Porque because significa porque para responder, tá? Então, isso é uma dica muito legal. Geralmente, você vai ter, isso é um A, tá? Um because como resposta, quando a pergunta for com why. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui. Look at the chart, vamos olhar aqui esse chart. What, where, when, why, how, what de novo. Mais um exemplo. Então, olha só, what significa o que ou qual. Para você fazer perguntas, você segue esse modelo. Primeiro a palavrinha com WH, com exceção do how, que não tem WH. Depois o auxiliar, e a gente estamos estudando o presente. E nós sabemos que nós vamos utilizar esses auxiliares. Do para I, para you, para we e para they. E does para he, she, it. Então, em primeiro lugar, vem a WH question. Português também. Por que você dorme tarde? Então, em português também começa com uma pergunta, né? Com um pronome interrogativo. Só que em português a gente não tem o auxiliar.
Então, em primeiro lugar vem o WH question, em segundo lugar vem o auxiliar, que no presente é do e does. Em terceiro lugar vem os pronomes pessoais, personal pronoun, que vocês já sabem. E em quarto lugar vem um verbo, que é a ação. Em quinto lugar, se tiver o complemento da frase. Então, aqui foi, ó. What, o que, what do I sing? O que eu canto? Né? Digamos que você está conversando com alguém e alguém diz, tu canta a mesma coisa todo dia. E só para você conferir, você faz, what do I sing? O que eu canto? Where do you meet? Onde você se encontra? Meet é o verbo encontrar. When does he, she or it go to the beach? Quando ele ou ela ou o animal vai à praia. Why? Por que do we like the YouTube? Por que nós gostamos do YouTube? Veja que quando a gente faz a pergunta, quando a gente traduz, isso aqui não tem significado. How? Como? You? Como você joga basquete? And what do they do on the weekends? O que eles fazem nos finais de semana? Tudo isso aí já foi estudado, essa forma interrogativa já foi estudada por nós. Então, olha só, circle the correct question word. Nesse tipo de questão, você tem que observar a resposta. A resposta aqui foi on Fridays at 8 a.m., 8 p.m. Isso aqui é o quê? Tempo, né? Qual dessas duas palavras aí eu uso para falar de tempo? Qual seria o pronome quando? É when ou é where? When é quando, daqui a pouco tem a marcação, when. Aqui, why or how do you play the guitar? Eu dei uma dica que quando você tiver um because na resposta, esse because significa o quê? Por quê? Vou usar a linguagem aqui da internet. Por quê? Só que esse porquê é para responder e o why é porque para perguntar. I watch TV in my bedroom. Veja como o vocabulário é importante. Primeiro a gente viu as ações, watch TV. Não, primeiro nós vimos parte da casa, bedroom. Nós já vimos esse pronome aqui, my. A gente já viu as preposições in, on. Nós já vimos os pronomes. Tudo a gente vai juntando ao longo do ano. Então, eu assisto TV no meu quarto. Quarto é justamente uma ideia de lugar. Eu vou usar where, ou eu vou usar when, ou eu vou usar what. Então, lugar eu uso where. Aqui, in the fast food restaurant. Esse in the fast food restaurant dá a ideia também de lugar. Só que aqui na frase 3 tem um outro detalhe, que eu vi agora. Where or what do you do in the evenings? Ele não está perguntando onde você assiste TV, e sim o que você faz. A ênfase está sendo em watch TV para responder o que você faz, não é where. Na questão 4, sim. Where or how do they have lunch? Where, onde eles almoçam. When or how do you go to school? I go to school by bus. Veja que ele está dizendo, não está respondendo a pergunta when, está respondendo a pergunta como a pessoa vai como a pessoa vai para a escola, e a pessoa diz que vai de ônibus. Então, aqui, número 1, when do you go to the club on Fridays? Quando você vai ao clube? Nas sextas-feiras, às 8 da noite. Quando eu tiver because como resposta, why como pergunta. Por que você toca violão? Because I love music. Porque eu amo música. Where or what do you do in the evenings? O que você faz à noite? I watch TV in my bedroom. Veja que a ênfase foi no fazer, na ação, né? Agora, se fosse where do you watch TV in the evenings? Aí seria, tudo bem, where? I watch TV in my bedroom. Where? In my bedroom. Where or how do they have lunch? Where? Porque ele está falando de um lugar, num restaurante fast food. Fast food. When or how do you go to school? How do you go to school? I go to school by bus. Eu vou de ônibus para a escola.
Match the questions to the answers. Vamos ver. How do you say hello in Japanese? Então, veja que eu estou perguntando aqui como é que a pessoa diz how, como você diz hello em japonês. Bom, olhando aqui, deve ser esse aqui, né? Konnichiwa, não sei pronunciar. What do you listen to on your cell phone? O que você escuta? A gente já viu what, o que, escutar no seu celular. E aí? Because she likes soccer, he goes to dance school at 11 o'clock, hip hop music. Music, listen to, cell phone. Why does Sarah go to soccer games? Why? Quando eu tiver why como pergunta, geralmente eu tenho um because como resposta. Por que Sarah vai para os jogos de futebol? Because she likes soccer. When does the English class start? When? Quando a aula de inglês inicia. A gente já viu isso também. At 11 o'clock. Where does Eduardo go on Saturdays? Onde Eduardo vai nos sábados? He goes to dance school. Ele vai para escola de dança. Aqui a gente tem algumas atividades de leisure. Leisure significa lazer. Então, por exemplo, o que essa pessoa dessas expressões aqui está fazendo? Free Fire, Arena, Mobile Legends, PUBG. Que são isso? Games, né? Então, essa pessoa está play games. Play games. Play games foi cortado. E agora? Esse aqui a gente já viu também. Ler. Qual é o verbo ler? Read. Read books. É uma atividade de lazer. Deveria ser. Aliás, é. Né? E agora? Essa pessoa está fazendo compras. A gente já viu também que shop é compras. Então, go shopping. Estão fazendo compras. Nós já vimos aqui. Go shopping, fazer compras. Play games, jogar jogos. Read books, ler livros. E aqui? Muito óbvio, né? Exercise. Go swimming. Acredito que a gente já viu também essa ação. Go exercise, se exercitar. Go shopping, fazer compras. Go swimming, nadar. Play games, jogar jogos. Read books, ler livros. E aqui? Um lugar cheio de livro. Como se chama? Library. Go to the library. Cuidado, não é livraria. Talk on the phone. Talk on the phone. Exercise. Go shopping. Go swimming. Go to the library, a biblioteca. Play games, read books and talk on the phone. Falar no telefone. Esse nós já vimos. Watch TV. Go online. And go out with friends. Sair com os amigos. Go out with friends. Go online and watch TV. Bom, aqui é de acordo comigo, ó. What do I do in the evenings? O que eu faço nas noites? Então, how often does Carol? Não é nem in the evenings. Aqui foi só uma pergunta, o que eu faço nas noites. How often does Carol go shopping? Então, qual é a frequência, how often, que Carol vai ao shopping? Faz compras, go shopping. A gente confunde mesmo, né? Never. Go shopping e as compras nunca. Geralmente eu faço minhas compras na internet mesmo, nesse período de pandemia. How often does Carol go to the library? Never. Eu nunca vou à biblioteca. Tem tudo na internet e nós estamos em pandemia. How often does Carol go swimming? Carol vai nadar? Nunca. Nunca também. How often does Carol read books? Então, a frequência com que Carol lê livros, 5 times a week. 5 vezes por semana. Ou every day. Eu não botei every day porque tem um diazinho ou outro que eu acabo não lendo. Go out with friends. Exercise. Se exercitar. Bom, 5 times a week. Eu estou tentando caminhar todos os dias.
Go out with friends. Eu coloquei aqui once a week porque geralmente quando eu vou caminhar eu vejo algumas amigas, mas nesse período de pandemia tá complicado. Once a week significa uma vez por mês. Watch TV, assistir TV, every day, todo dia. Go online, com as aulas, every day. Play games, never. Never, nunca jogo. E talk on the phone, também every day, porque a gente, se não tá falando, mas tá usando o WhatsApp, e para mim, WhatsApp, e é a mesma coisa que falar no telefone, não é? Então, essa semana o assunto foi esse. Segue o formulário, façam as questões com cuidado, com atenção e todos os exercícios que estão pendentes concluam para passar uma semana de Natal e de Ano Novo em paz. Em janeiro sai o resultado final, ok? Bye bye. Mais uma vez, Feliz Natal e Feliz Ano Novo.